Mas é nesse espírito, pessoal, que a gente já dá sequência à nossa cobertura histórica, momento solene e realmente reverenciando o legado monumental do Papa Francisco, claro, Jorge Mário Bergoglio, e eu proponho que a gente converse agora com o cônego Tarcísio Mesquita, ele que é pároco da paróquia São Carlos Borromeu, para comentar aqui a morte do Papa Francisco e o legado do Pontífice. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, André, bom dia aos ouvintes. É um momento importante para nós na igreja, é um momento de lamento, e um momento também é o ano santo da esperança, que o Papa Francisco tanto acentuou, e exatamente nesse ano jubilar da esperança, nós vemos acontecer a morte do Papa Francisco. E ele tem sido para nós uma grande esperança de uma igreja engajada, envolvida nas questões humanitárias, nas problemáticas humanas, na pacificação entre as nações. Então, é uma figura exemplar e agora as nossas ânsias, as nossas expectativas a partir dele para o futuro da própria igreja. Eu queria cumprimentar o cônego Tarcísio Mesquita, né, que tem uma história muito ligada aqui à Jovem Pan, muitos domingos, não é, cônego, em que o senhor celebrou as missas aqui, a Sexta-feira da Paixão, Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan, e inclusive nós estivemos juntos em inúmeras coberturas, como a própria visita do Papa Bento XVI aqui ao Brasil em 2007. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor está exaltando, obviamente, o perfil conciliador dele. Esse perfil, obviamente, foi muito discutido nesses últimos anos, né, em que nós temos uma questão política muito exacerbada. O senhor acha que o legado dele de ensinamento, em meio a esse mundo que nós vivemos, qual é o legado? O que mais ele deixa nesse momento que o senhor podia destacar para a gente, por favor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, agradeço a Jovem Pan a oportunidade, é sempre uma reminiscência participar aqui da programação da rádio. E, na verdade, um dos grandes legados do Papa é a simplicidade como ele se comportou, como ele se manifestou, o seu carinho pelo ser humano, as suas vestes mais simplificadas, a sua linguagem muito popular, a maneira de se dirigir às pessoas e aos povos, sua preocupação muito acentuada com as regiões mais ligadas ao Oriente, às nações como as Filipinas. Ele foi em países que nenhum Papa havia ido ainda, e também a África. E ele nos ensinou duas grandes coisas que todos nós, de alguma forma, temos em nós, não é? Uma igreja em saída, uma igreja que não é hermética, fechada, ensimesmada, que é autorreferencial. O Papa insistia em que nós superássemos a imagem de uma igreja autorreferencial, uma igreja que vive se preocupando consigo mesma, se embelezando para si mesma, mas uma igreja que vai em encontro, que ele dizia: eu prefiro uma igreja machucada, arranhada, enlameada, mas que saiu, do que uma igreja que fica parecendo muito certinha, muito limpinha, muito arrumadinha, mas não tem um envolvimento com as realidades do mundo contemporâneo e os desafios do Evangelho. E outra, eu acho que é uma das grandes questões para o futuro da igreja. O Papa dizia que é mais importante inaugurar processos do que estabelecer realizações de momento. Muitas vezes nós queremos, assim, algumas realizações de imediato. E o Papa, ele se caracterizou exatamente por isso. Abrir caminhos, abrir sendas, inaugurar processos que pudessem a igreja, por meio desses processos, se conduzir melhor, se manifestar melhor e estar mais presente na vida da humanidade. Então, esses elementos me parecem muito importantes e muito acentuados no legado do Papa Francisco. Estamos aqui com o cônego Tarcísio Mesquita, e realmente foi muito certeira aqui a maneira com a qual o senhor acabou de valorizar, talvez, esse diálogo ecumênico, né, entre diferentes matizes religiosas, a grandeza dele de realmente estender a mão. Já teve com
líderes muçulmanos, protestantes, inclusive ortodoxos, e o simbolismo carregadíssimo, né, da morte dele, do falecimento dele, um dia após realmente o domingo de comemoração da ressurreição de Deus. Eu vou aqui com a nossa Ana Beatriz Risso, nossa comentarista, Tarcísio, para a próxima pergunta. Vamos lá. Boa tarde, Cônego. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. O senhor comentava sobre as realizações, sobre as lições que o Papa nos deixou. E a verdade é que muitas pessoas com quem a gente já conversou hoje pela manhã questionam sobre o futuro da Igreja. Se este legado que o Papa Francisco deixou vai ser continuado ou se vai haver por dizer assim, um retorno àquela ideia mais conservadora, mais ortodoxa que alguns antepassados do Papa Francisco vinham pregando. Na sua opinião, o que o senhor acha? Eu sei que é um exercício de futurologia, como a gente brinca por aqui, mas o que o senhor pensa que vai acontecer daqui em diante com a Igreja Católica? Olha, eu acredito assim, depende dos segmentos da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma igreja muito diversa. Nós temos uma unidade no mesmo credo, nós temos uma doutrina comum, mas nós temos as personalidades das pessoas, os ensinamentos, e algumas pessoas são extremamente marcantes para nós. Para mim, que assumo o legado do Papa Francisco como um ensinamento pessoal, eu acredito que, de mim, esse legado continua. E conheço muitos colegas padres, muitos leigos e leigas, agentes de pastoral, religiosos e religiosas, que vão dar continuidade a tudo isso. Haja embates, eles não são necessariamente negativos. Afinal de contas, se Jesus quisesse uma comunidade com um único pensamento, um único comportamento, ele não teria escolhido 12 pessoas para começar uma comunidade que existe até hoje e se espalhou pelo mundo inteiro e se dividiu em diversas milhares e milhões de comunidades. Porém, eu acredito que o legado dele vai perdurar, sim, ele vai marcar a história futura da Igreja também, muitos vão se reportar a ele, muitos vão verificar a sapiência por meio da qual o Papa Francisco conduziu a Igreja. Ele não realizou tudo que talvez ele desejasse, mas ele foi capaz de marcar o coração de muita gente. E como Papa, ele pôde também escolher pessoas de sua confiança para darem continuidade a esse legado. São os bispos, são as pessoas que trabalham na Cúria Romana, são vários cardeais que foram escolhidos, né, que foram feitos cardeais por ele. Então, tudo isso, de alguma maneira, uma perspectiva de que o que o Papa fez agora não é sepultado. É uma continuidade que se tem, porque ele, na inteligência, na sabedoria dele, ele já foi traçando caminhos, porque ele sabia muito bem que o importante é que a Igreja esteja falando a linguagem que as pessoas entendem e esteja inserida nas realidades humanas. Haja quem discorde disso, continue. Mas eu acredito que o que vai perdurar entre nós é o bom senso de muita gente que, seguindo as ideias do Papa Francisco, apoiando as suas ideias, concordando com as suas propostas. Quando nós olhamos, por exemplo, a encíclica Laudato Si, sobre as questões do meio ambiente, a sua preocupação com a realidade humana, as problemáticas da guerra, as pessoas que estão fora dos seus domicílios, dos seus países. Não há quem na Igreja, por mais diferente que se pense, que vai considerar isso algo que deve ser abandonado. Podemos ter até algumas dimensões e projetos diferentes, mas sempre vai existir no meio de nós aqueles que assumem um legado que não é simplesmente, digamos assim, o legado do Papa Francisco, mas é o legado basal, fundamental, que é o legado deixado por Jesus Cristo. Cônego, dentro dessa pergunta que a Ana fez para o senhor, eu queria questionar o seguinte. Hoje, inclusive, eu vi a declaração de um teólogo americano dizendo que esse conclave que vai começar daqui a alguns dias talvez seja o conclave mais
difícil que a igreja já enfrentou por causa da diferença de perfis dos integrantes desse conclave e também por toda a questão que o mundo vive hoje, um mundo muito dividido, polarizado, enfim. O senhor acredita nisso também ou toda vez que a gente fala de um conclave tem essas opiniões dizendo que vai ser o conclave mais difícil da história da igreja? Todo mundo, quando fala, tudo vai ser mais difícil no futuro, o presente é mais bonito, no meu tempo todo mundo era mais bonito, todo mundo namorava direito, todo mundo fazia o certo, no futuro o mundo estará perdido, agora no presente. Tem essas pessoas muito saudosistas e muito voltadas ao negativismo, mas eu acredito que nós estamos falando de um grupo de pessoas capacitadas que estão dedicadas à igreja, têm um papel preponderante na igreja. Essas pessoas, elas não vão se encontrar pela primeira vez no momento do conclave, elas se encontram com frequência, elas se conhecem, elas sabem o pensamento umas das outras e elas sabem a importância de que a igreja unida, ela é uma igreja mais voltada àquilo que a igreja católica é, porque a palavra católica significa do mundo inteiro, universal, para todo ser humano. Então, essa preocupação, ela sempre vai existir, é um desafio. Mas se fosse para resolver tudo num passe de mágica, como se Deus determinasse tudo sem a decisão humana, então era mais fácil Deus já ter conduzido a gente para o céu já no dia do nascimento, né? Não é assim. Então é vivendo, é vivenciando, é nos empenhando, e por mais que nós tenhamos os poderes centrais da igreja, existe o que é chamado de princípio de subsidiariedade. Um poder maior, uma escala maior do poder, uma instância mais elevada do poder, ela não deve interferir numa instância mais básica, a não ser num caso extremamente grave. Existe o respeito pelas instâncias que estão ali no cuidado da paróquia, no cuidado da diocese, no cuidado da conferência episcopal, nos desafios pastorais muito específicos, sejam do trabalho, sejam da moradia, sejam relacionados à pacificação das pessoas, o diálogo religioso, o diálogo ecumênico. Então, eu creio que esse princípio de subsidiariedade, esse cuidado de que quem detém uma esfera do poder na igreja deve encarar isso como um serviço e não como um comando de capricho. Então, essa pauta, ela já certamente está muito presente na cabeça de cada um dos cardeais que compõem o conclave dessa vez. Desafios sempre teremos, e é bom que eles se debrucem sobre os desafios, debatam sobre eles, e por mais que nós tenhamos as nossas opiniões, eles são pessoas expertas nessa vivência mais ampla da igreja. Eu, da minha parte, eu confio e torço para que tudo que aconteça seja o melhor. E às vezes a gente olha uma pessoa e a gente fala, meu Deus, foi essa pessoa que vai ser humano. É uma pessoa que tem uma experiência de vida, o Papa é uma pessoa que é marcada por uma experiência de vida muito grande, por um trabalho de liderança incontestável, seja qualquer um dos cardeais. Oxalá os cardeais reunidos, eles possam escolher alguém que represente essa dinâmica da igreja. Mas eu me lembro das palavras do seu Tuta, aqui na Jovem Pan, que escreveu um livro dizendo que ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém fica Papa sozinho. Depende das pessoas com quem o Papa irá trabalhar, as pessoas que ele vai chamar para assessorar o trabalho dele, as pessoas que estarão do lado dele nos empenhos que ele terá que enfrentar e realizar. Então, formando uma boa equipe, formando um bom grupo de trabalho, as coisas também se resolvem, porque ninguém consegue resolver tudo sozinho. É necessário trabalhar em equipe. E a igreja sabe muito bem a importância do trabalho em equipe. Sem dúvida. Cônego, eu vou passar a palavra para o Mano Ferreira, que faz a próxima pergunta para o senhor aqui nessa cobertura histórica da Jovem Pan, marcando, obviamente, a história do Papa Francisco, e a gente fala também já de sucessão. Mano Ferreira, a sua pergunta.
Bom dia, Cônego, a satisfação estar com o senhor. E numa fala anterior, o senhor destacou como o Papa Francisco valorizava os processos, muito mais do que um evento específico. Um desses processos que o Papa, digamos assim, desencadeou foi um aumento da globalização do poder da Igreja, né? No sentido de aumento da diversidade das origens continentais dos cardeais, inclusive daqueles que vão participar agora do conclave para a escolha do próximo Papa. Na sua visão, o que esse processo de aumento da diversificação, dado que por muito tempo os cardeais foram muito concentrados na Itália ou na Europa, e agora a gente tem essa maior diversidade continental, o que isso significa de um ponto de vista do futuro da Igreja? Eu acredito que aí nós assumimos com maior clareza para o nosso tempo o que a palavra católica de fato significa, de toda e para toda a humanidade. Então tem que ser uma igreja que reúne a sua diversidade, as diversas culturas. Quando nós acompanhamos algumas das grandes celebrações do Vaticano, nós vamos observando que várias línguas ali são faladas e cantadas durante a celebração, exatamente pautando a celebração na diversidade cultural, linguística e regional da igreja. Então, essa representatividade maior, mais significativa, ajuda a igreja também a ter uma presença mais adequada aos grandes desafios do mundo. E também as descobertas de determinadas comunidades de outros lugares, que a expressão talvez não tivesse sido tão grande no passado, antes do Papa Francisco, talvez. Agora, com a presença dele, a preocupação de escolher bispos, cardeais, de lugares mais recônditos, de lugares onde a Igreja Católica nem é maioria, isso traz à Igreja uma riqueza muito grande e traz para o conclave uma oportunidade de nós refletirmos sobre realidades e descobrirmos também o que os nossos irmãos católicos, por exemplo, na Índia, em lugares que o catolicismo não é uma religião tão predominante, não existe um grande número de pessoas, como no Nepal, o que a nossa igreja realiza ali, como isso se realiza bem. Então, eu acredito que tudo isso vai ilustrar demais o conclave e vai tornar mais ilustrada a responsabilidade e a tarefa do Papa. Ele vai ter que não somente ser uma pessoa hábil em falar várias línguas, mas em conhecer, respeitar e estar atento às diversidades culturais, históricas e geográficas da Igreja. Seguimos aqui nesse papo tão importante com o Cônego Tarcísio Mesquita, pároco da paróquia São Carlos Borromeu. Cônego, eu não poderia deixar de te perguntar, fazer talvez aqui uma pergunta que meio de bate-pronto seja difícil cravar, mas vindo de você com a sua desenvoltura, eu não duvido que venha uma resposta em cheio. Quando olharmos para o legado do Papa Francisco daqui a 50 anos, vamos projetar esse cenário, qual você acha que será a frase ou a imagem que terá permanecido nas nossas mentes e nos nossos corações, que vai sintetizar o que ele foi para a igreja e para o mundo? Olha, eu diria assim, em termos de imagem, esse senhor que andou pelo mundo, um sapatinho simples dele, pretinho, acho que ele colocou meia sola, ele foi no sapateiro, mandou dar uma arrumadinha, aquela mala que ele carregava na mão, as suas vestes mais simplificadas, eu acho que isso aponta a direção para uma igreja mais simples, mais humilde, uma igreja mais contida, uma igreja que evite a suntuosidade, uma igreja que se volte de fato para os pobres, não num discurso somente envolvente e grandioso, mas por meio de atitudes, ver o Papa abraçando as pessoas, deixando as crianças subirem no Papa móvel,
pedindo a bênção para as pessoas, que as pessoas que fossem religiosas pudessem também lançar sobre ele as suas preces, as suas bênçãos pessoais, como um pai abençoou o seu filho, um tio abençoou o seu sobrinho. E, além de tudo, mesmo para os não religiosos, eu achava muito bonito quando o Papa dizia: e vocês que não têm fé, pelo menos façam um pensamentozinho para mim. Eu achava lindo isso, acho que é bem significativo e isso vai marcar a história e nós vamos ter saudades dessa beleza, desta simplicidade, desta particularidade deste homem que foi Mário Bergoglio, o Papa Francisco. É claro que cada Papa enfrenta os desafios da própria era, né? A gente se lembra muito de João Paulo II, que enfrentou os anos 80, que foi uma década muito difícil economicamente, e também os conflitos. E já indo um pouco mais para frente, o 11 de setembro de 2001, ele morreu em 2005, é bom lembrar, e o Papa Francisco enfrentou as guerras, né? Ucrânia, Oriente Médio e também a pandemia. Quais são os desafios de um Papa em razão do que ele enfrenta do ponto de vista do mundo, das catástrofes e também da divisão política? Porque, apesar de ser um cargo religioso, ele também, de uma certa maneira, ocupa um cargo político que faz um trabalho, talvez diplomático, muito mais importante do que um chefe de Estado, entre aspas, comum, não é? Muitos que eu até conheço, chefes de Estado de muitos lugares do mundo, consideram o Papa Francisco um dos grandes estadistas do tempo contemporâneo. Uma pessoa muito habilidosa em lidar com os conflitos, uma pessoa muito presente, uma pessoa voltada ao diálogo e uma pessoa muito sensível. E parece tão bonito quando nós vemos o Papa Francisco chorando por causa da guerra, aquele andar solitário na Praça de São Pedro, naquele dia chuvoso, em que nós estávamos recolhidos por causa das problemáticas da pandemia, ele só ali, mas rodeado de todos nós, a tecnologia moderna, o alcance de tudo isso, as transmissões televisivas, as transmissões pelas redes sociais, essa presença efetiva, eficaz, calorosa, eu acredito que isso deixa para nós assim uma lição de vida. E tenho certeza que muitos dos que ocupam cargos políticos poderiam se espelhar no Papa Francisco, simples, humilde, aquele arcebispo que em Buenos Aires tomava o metrô, tomava ônibus, cozinhava a sua própria comida, levava uma vida simples e com isso ele conhecia de perto as pessoas, ele conversava com elas, ele sabia os dramas dessas pessoas. Alguém logo no começo do seu pontificado dizia, ele fez isso lá na Argentina, olha o que ele fez lá. Eu me lembro que o Papa Francisco deu uma resposta admirável. Ele disse assim, naquela época eu era mais novo, naquela época eu ainda tinha umas vaidades, eu ainda tinha lá uns pensamentos meio diferentes dos atuais. Agora, eu envelheci, eu cresci, eu aprendi. Eu acredito que essa significação na linguagem de que eu estou aprendendo, eu quero aprender, eu não sei tudo, é importante para o Papa, porque senão nós vamos achar que a Igreja Católica depende invariavelmente da existência do Papa. Não, nós temos o Papa como uma pessoa importantíssima, mas nós estamos agora com o Papa Francisco, infelizmente, morto. Já continua, nós continuamos celebrando, nós continuamos nos reunindo, continuamos com as nossas agendas e lamentando a morte dele. Mas a igreja, ela não depende de uma única figura, a não ser a figura de Jesus Cristo. Ninguém é totalmente indispensável na igreja. Todo mundo é substituível. E isso faz bem para todos nós. Seguimos aqui com o cônego Tarcísio Mesquita. Excelentes aqui reflexões e ponderações sobre o legado monumental do Papa Francisco. A gente segue aqui com a próxima pergunta, pároco, com a nossa Ana Beatriz Rich. Vamos ouvir. Cônego, é difícil a gente não
comparar, né, relacionar o fato de que o Papa Francisco viveu aí os últimos meses com sérios problemas de saúde, mas parece que ele esperou a Páscoa para ir descansar, se a gente pode dizer dessa forma, né? O que o senhor achou da última fala dele? Ele apareceu ontem para a população. Como que o senhor vê tudo isso? Para mim, que sou católica, me pareceu extremamente mágico, por assim dizer. E a Páscoa desse ano teve, inclusive, a sua data ajustada, né, Cônego? Para coincidir com o calendário juliano da Igreja Ortodoxa. Calhou de ser, após esse ajuste, que houve a morte do Papa. Ainda tem esse contorno, né? Olha, veja a maravilha que é o Papa Francisco, né? Esse cuidado, esse encontro com as comunidades não católicas de origem oriental, ortodoxos, não é? De diversos matizes, né? Essa delicadeza do Papa com todas essas pessoas. E, curiosamente, aquilo que me perguntaram agora, um paroquiano meu estava lá na Praça de São Pedro e me mandou um filmezinho do Papa falando. E mal sabia ele e mal sabia eu que aquele seria o último momento de aparição pública do Papa. Até vou guardar para mim o filmezinho que me deram, porque é histórico, não é? E é de alguém que estava ali sem nenhuma tendência jornalística, nada disso. Era um fiel na Praça de São Pedro. Mas, mais do que simplesmente o que o Papa falou, ele se apresentar de uma maneira tão frágil, ele não ter vergonha da sua fragilidade, ele aparecer daquele jeito assim, vovozinho, saindo como que da cama, né, com a roupinha de vovô dele, carregado assim, um menininho ali, não sei se ali é a Basílica de São Pedro, acredito que sim, um menininho abraçando ele fazendo afago no menininho, bem um vovozinho, um bisavô talvez, né, eu acho que isso é de uma nobreza tão grande, é de uma singeleza tão maravilhosa que o Papa nos deu a oportunidade de que ninguém ficasse sem conhecer o estado de saúde dele e ninguém ouvisse assim, só caracterizado com as suas indumentárias próprias de Papa, a sua roupa de doente, de paciente, de pessoa se recuperando, a sua voz rouca, o seu cansaço físico e essa coragem de, mesmo com as dificuldades, se dar, aparecer em público e dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Eu gostaria de, desculpem me prolongando, acentuar dois aspectos numéricos com relação ao Papa Francisco. O número 8 na igreja, ele significa um novo tempo. O número 8 é relacionado à ressurreição. E o Papa morre com 88 anos. É o número usado na igreja, por exemplo, em muitas pias batismais. As pias batismais são oitavadas por causa do número 8, que significa ressurreição. E ele teve 12 anos de pontificado, e os apóstolos eram 12. Então, até nos números, o Papa Francisco, ele acerta em favor de um mundo melhor e de uma igreja engajada. A gente repercutiu aqui exatamente nessa linha, né, Cônego Tarcísio, de que... E aí você acabou de me trazer, enfim, aqui a lembrança do fato que foi, enfim, aos 88 anos, obviamente, quantas vezes já não mencionamos esse fato aqui, mas é engraçado que o torcedor ardoroso, fervoroso, que ele era do São Lourenço, né, inclusive ele era o sócio torcedor número 88.235. É inacreditável, né? Literalmente, ele morre aos 88 anos de idade e era o número dele como sócio 88.235. No horário de Buenos Aires, ele faleceu oficialmente às 2h35 da manhã. Se não tem um contorno, se não há forças maiores em cursos entre nós nessa vida, depois de uma dessa, eu não sei. Eu não sei mais quem pode é a natureza conspirando em favor do bem. Isso é uma beleza, porque nós vemos a natureza tão atingida e tão ferida. É uma das grandes preocupações que nós observamos no legado do Papa Francisco, nas suas preocupações, nos seus discursos. Eu acredito que a própria natureza quis, por meio desses números, dizer assim: prestem atenção, olhem,
as coisas têm uma interligação, as coisas não são perdidas, tem uma inteligência que nos ajuda, que nos guia, que nos orienta, e essa inteligência se manifesta em muitos lugares, em muitas pessoas, não só católicas, com certeza, não só religiosas, mas nós católicos nos sentimos orgulhosos de que tenhamos na igreja uma pessoa tão importante, tão marcante como o Papa Francisco. Eu nem vou dizer no passado, mas ele é marcante e importante, mesmo falecido, ele é vivo nesse presente no coração de todos nós também, além de proclamarmos a fé de que o Cristo ressuscitado ressuscita junto com ele também todo aquele que nele crer. E muito mais do que isso, os que não creem contam com a misericórdia de Deus, porque Deus ama o ser humano. Deus quer bem ao ser humano. E Jesus fazia isso, e eu acredito que o Papa tinha todo o carinho, todo o esmero de reproduzir, manifestar isso também nas suas atitudes e nas suas palavras. O Cônego, o nosso tempo está se esgotando, a gente tem um outro convidado, mas eu queria fazer uma pergunta breve para o senhor, que eu acho que eu não posso deixar de passar, porque talvez a nossa audiência tenha curiosidade. Como que o escolhido para ser o futuro Papa, ele opta por um nome, né? A gente se lembra quando, em 1978, quando Paulo VI morreu, veio Albino Luciani, que foi o Papa João Paulo I. Ele ficou 30 e poucos dias 33, apenas, 33 dias no cargo, e aí... Foram 33. 33, aí vem esse Karol Wojtyła, que escolhe o nome Papa João Paulo II, ou seja, ele não deixa de fazer uma homenagem ao antecessor dele. Como que se dá essa escolha? Olha, ela é muito pessoal relacionada ao Papa, e essas escolhas, de alguma maneira também, caracterizam alguns anseios da vida pessoal, da espiritualidade daquele que é o Papa. Quando nós vemos João Paulo II escolhendo João Paulo I como fonte de inspiração, que por sua vez escolheu o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII, vejam só, todos os papas do Concílio Vaticano II, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e o Papa Francisco, acho que muitos podem se lembrar, quando ele foi para se vestir pela primeira vez com as indumentárias papais, Dom Cláudio Umbis disse para ele: não se esqueça dos pobres. E isso caiu tão fundo no coração do Papa que o fez escolher São Francisco de Assis, que é indubitavelmente o representante dos maiores empenhos da igreja e do engajamento da igreja com os pobres. Então, esse nome marcou muito a vida do Papa Francisco, o cuidado com os pobres, e São Francisco também, para nós, ele é o patrono da pastoral da ecologia e dos ecologistas. Então, são nomes que, por fim, vão, de alguma maneira, trazer alguma coisa do anseio daquele que vai ser escolhido. Bom, Cônego Tarcísio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, sempre, e obrigado pelos ensinamentos, pelas avaliações, as análises, e voltaremos a nos falar, porque a cobertura é uma cobertura de fôlego, vai durar muitos dias, né, por causa da sucessão do conclave, e esperamos contar com o senhor aqui mais vezes e em breve. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço a todos, todas, um abraço aos ouvintes e telespectadores desta programação. Cônego Tarcísio, a gente agradece.